Olá, sou Joel, sou estudante do curso de Licenciatura em Biologia na Universidade Estadual de Santa Cruz, Polo Amargosa, e hoje irei falar um pouco sobre a importância dos níveis de energia na construção da tabela periódica. As tabelas foram propostas como forma de organização dos elementos químicos até Mendeleev. Mas afinal, quem foi Mendeleev? Dmitri Ivanovich Mendeleev foi considerado o pai da tabela periódica, pois ele organizou os elementos químicos em filas horizontais em ordem crescente de massa atômica e mostrou que nas linhas verticais havia elementos químicos com propriedades químicas e físicas semelhantes. Seu trabalho foi tão impressionante que Mendeleev conseguiu até mesmo prever a existência de elementos que ainda não haviam sido descobertos, qual seria a sua posição na tabela periódica e qual seria a sua composição. No entanto, em 1913, o físico inglês Henry Moseley realizou alguns experimentos e conseguiu provar que a propriedade dos elementos tinha relação não com a massa atômica, como dizia Mendeleev, mas sim com seu número atômico. Então, o modelo de tabela periódica atual foi estruturado por Moseley e atualizado por Seaborg. Agora iremos ver alguns detalhes da tabela periódica. Sabe-se que a última grande modificação feita na tabela periódica foi feita por Seaborg, onde o número atômico cresce de 1 a 1. Ela tem 7 períodos, ou 7 séries, pode ser também chamado, formado por uma linha horizontal que nos ajuda na hora da distribuição eletrônica. Por exemplo, se um elemento ele está no terceiro período, podemos dizer que sua distribuição eletrônica para na terceira camada. Ou seja, se você sabe em que camada para a distribuição eletrônica, você sabe quantas camadas tem esse elemento. Sabe-se também que conta com a numeração vertical de 18 famílias ou grupos, ok? Agrupando elementos com propriedades semelhantes. Vou falar dos elementos da tabela periódica e irei começar por esse daqui, que é um elemento de representatividade que não faz parte de nenhum dos outros grupos, que é o hidrogênio. Vou falar também desse grupo aqui, que é o maior grupo da tabela periódica de elementos, que é o grupo dos metais. Os metais, eles possuem características fortes, que são sólidos, brilham e tilintam. Aquele barulhinho, tling-ling. Mas existe um elemento químico que não é sólido, que é o mercúrio. É o único metal líquido, é o mercúrio. Vamos falar também desse... Olha, o hidrogênio, apesar de estar nessa posição aqui, ele não faz parte do grupo dos metais. Aqui temos o grupo dos ametais. Os ametais, eles não brilham, não são bons condutores, exceto o carbono e o grafite. E ele tem diferentes estados físicos, sólido, gasoso, e tem o bromo. O bromo apresenta também no estado líquido. E essa última aqui é o grupo dos gases nobres. Os gases nobres, como o nome já fala, são apenas gases. A tabela periódica é formada de períodos e famílias. As famílias são as 18 linhas verticais e elas são formadas com elementos de características semelhantes. Por exemplo, a família 18 é a família dos gases nobres. Então, nessa família só possui elementos gasosos. Já as linhas horizontais, podemos dizer que elas são as camadas dos átomos. Elas estão organizadas em ordem crescente de acordo com o número atômico. Falamos de camada dos átomos, estamos falando da camada eletrônica. E o que é essa camada eletrônica? A camada eletrônica é o endereço de cada elétron dentro da eletrosfera. E essa eletrosfera está dividida em 7 níveis de energias, que é chamado de camadas, como eu falei antes. Então, essas camadas, temos aqui o núcleo, temos aqui a primeira camada, que é chamada camada K, a segunda camada, que é a camada L, a terceira camada, que é a camada M, a quarta camada, a camada N, a quinta camada, a camada O, a sexta camada,
a camada P, e a sétima camada, a camada Q. Então, temos aqui o núcleo do átomo e temos as 7 camadas. É importante saber que nem todos os átomos possuem as 7 camadas. Por exemplo, o hidrogênio só possui uma camada. Então, mais assim, vale salientar também que, independente da quantidade de camadas que esse elemento possui, vai existir sempre aquela camada que é chamada de camada de valência. A camada final é chamada de camada de valência. E por que é importante saber sobre a camada de valência? É importante saber porque a camada de valência é como se fosse a identidade do átomo. É nela que estão todas as informações sobre o tipo de ligações que podem ser feitas, quantas ligações, se é um sólido, se é líquido, enfim. Então é muito importante saber sobre a camada de valência de cada átomo. Bom, para localizar a nossa casa em um determinado espaço, nós precisamos de um endereço, certo? Com os elétrons não é diferente. Para identificar onde um elétron está localizado, nós precisamos também de um endereço. O endereço do elétron é o que nós chamamos de números quânticos. A partir desses números quânticos, nós podemos saber exatamente onde esse elétron está localizado. A partir desse endereço, nós podemos encontrar a posição do elétron, a orbital que ele está e a diferença de energia entre esses elétrons. O primeiro número quântico que vai nos ajudar a localizar o elétron, ele é representado pela letra M. E ele representa basicamente as camadas do átomo, né? Aquelas mesmas que a gente viu anteriormente. Ela pode variar da 1 a 7, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, e pode ser representada também por algumas letras do alfabeto, K, L, M, N, O, P e Q. O segundo número quântico que usamos para identificar a posição de um elétron é o número quântico secundário. Ele pode ser chamado também de número quântico azimutal e ele é representado pela letra L. Ele representa o subnível no qual esse elétron se encontra, né? Nós temos 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. Cada subnível desse é representado por um número. Ou seja, se o elétron ele está no subnível S, ele vai ser representado pelo número 0. O P pelo número 1, D pelo número 2 e o F pelo número 3. O terceiro número quântico que utilizamos para localizar o elétron é o número quântico magnético. Ele é representado pela letra M e ele representa a orbital onde esse elétron se encontra. Antes de falar sobre o número quântico magnético, a gente precisa entender, né, o que seria essa orbital. Bom, nós temos um átomo, nesse átomo nós temos a eletrosfera, nós temos camadas, temos as subcamadas e dentro dessas subcamadas nós temos o que chamamos de orbitais. É como se fossem caixinhas onde comportam os elétrons. Cada caixinha dessa, cada orbital, pode comportar no máximo 2 elétrons. E cada subcamada, né, a S, a P, a D e a F, comportam um certo número máximo de quantidade de elétrons. A camada S, a subcamada S, ela comporta 2, a P 6, a D 10 e a F 14. Então, para cada 2 elétrons, nós temos uma orbital. Isso quer dizer que a subcamada S tem uma orbital AP3, a D5 e a F6. Nessas orbitais, nós vamos representar também a partir de números, né? A subcamada S possui apenas uma orbital, então ela é representada pelo número 0. A subcamada P tem 3 orbitais, então a do meio vai ser 0. Quando nós vamos para a direita, nós temos orbitais positivas, então pode variar de um positivo ou um negativo. Na subcamada D pode variar de menos 2 até 2. E na F de menos 3 até 3. O quarto número quântico que utilizamos para localizar um elétron é o número quântico spin. Ele representa a rotação do elétron e pode ser representado pela letra ms ou apenas S. Quando o elétron ele tem uma rotação no sentido horário,
a seta ela é para cima e é representado por ms mais positivo ou mais meio. Quando o elétron ele tem uma rotação anti-horário, a seta a gente representa com uma seta para baixo e dizemos que o número spin dele é menos meio. Temos que lembrar que os elétrons eles são comportados em uma orbital, certo? Ou seja, uma caixinha. Só que os elétrons eles têm uma carga negativa, então como os elétrons eles vão se comportar em uma orbital, sendo que eles deveriam se repelir. Por isso que há essa rotação. O spin desses elétrons, ou seja, a rotação desses elétrons, elas têm que ser diferentes. Uma tem que ser em sentido horário e a outra anti-horário para que eles se comportem na mesma orbital. Então, caso essa orbital ela seja igual, esse spin ele seja igual, dentro de uma mesma orbital, eles não podem conviver porque eles se repelem. Então, o que acontece? Tem que ser uma seta para cima e uma seta para baixo. Tem que ser uma em sentido horário e uma em sentido anti-horário para que eles se emparelhem, para que eles se comportem dentro de uma mesma orbital. Antes de falar de fazer a distribuição eletrônica para encontrar os números quânticos do elemento ferro, precisamos falar um pouquinho sobre o diagrama de Linus-Pauling. Sabemos que esses subníveis de energia eles foram propostos por Stupefield a partir do modelo atômico das camadas eletrônicas propostas pelo modelo atômico de Bohr. Então, a partir desse modelo de Stupefield, Linus-Pauling ele criou um diagrama que é chamado de diagrama de Pauling. Esse diagrama ele é composto pelas camadas eletrônicas, que vai de 1 a 7, ou pode ser representado também pelas letras, K, L, M, N, O, P, Q. Temos os subníveis de energia, o S, o P, o D e o F. E temos também a quantidade de elétrons que cada subnível suporta. O S2, o P6, o D10 e o F14. Agora nós vamos fazer a distribuição eletrônica de um elemento, o ferro, que é composto por 26 átomos, e para encontrar os números quânticos desse elemento. O primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica, obviamente, utilizando o diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, já temos 10, 12, 16, 20 elétrons. Então, faltam 6. Vamos lá. O próximo elemento aqui, ele está no subnível D. E o subnível D suporta no máximo 10 elétrons. Só que a gente só precisa de 6. Então, nós vamos colocar 3D6. Então, está feita a nossa distribuição eletrônica. Então, feita a distribuição eletrônica, nós podemos agora encontrar os números quânticos do elemento. Já sabemos que o primeiro número, o número principal que nós temos que encontrar, diz respeito às camadas. Então, 3 quer dizer que estamos na terceira camada. Então, nós já temos o número principal. O número principal é igual a 3. Agora, vamos para o número azimutal. Lembrando que o número azimutal, o secundário, como pode ser chamado também, diz respeito ao subnível. Então, sabemos que está no subnível D. E o D, lembra daquela regrinha? Representa o número 2. Então, já temos o número quântico azimutal também. Agora é hora de encontrar o número quântico magnético. O número quântico magnético da subcamada D é 10. Então, isso quer dizer que nós temos quantas orbitais? 5. Por quê? O número máximo de elétrons por orbital são 2. Então, nós temos 5 orbitais. Então, vamos fazer aqueles quadrinhos representando as orbitais. 5.
e colocar a numeração. 0, para a direita nós temos números positivos, 1 e 2, e para a esquerda número negativo, menos 1 e menos 2. E agora nós vamos fazer a distribuição desses 6 elétrons. Lembrando que os elétrons, eles se dividem, né? Eles se colocam inicialmente de forma individual para depois começar a se emparelhar. Então vamos lá, temos 6. Primeiro, vamos iniciar com as setinhas para cima, né? Porque na maioria das vezes, os exames, entre outras coisas, pedem que a seta seja para cima. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, falta 1. Agora a gente começa a emparelhar. Só falta 1, agora a gente vai colocar a setinha para baixo. Por quê? Porque não podemos ter 2 elétrons com o mesmo spin, ou seja, com a mesma rotação. Tem que ser um em sentido horário e outro em sentido anti-horário. Então, a última setinha que a gente colocou, né, foi no menos 2. Então, isso quer dizer que o nosso número magnético é menos 2. Para encontrar o número quântico spin, o que é que eu vou fazer? Eu vou observar qual a última setinha que eu coloquei e a direção de dessa seta. Vou colocar aqui em verde para ressaltar. A última setinha que eu coloquei foi no menos 2, né? Encontramos o número magnético. E essa seta ela está virada para baixo. Isso quer dizer que o meu número spin ele é menos meio. Caso essa setinha, essa última, fosse virada para cima, ao invés de menos meio, seria mais meio. Então, nós encontramos os nossos números quânticos, ou seja, o endereço do elétron. Espero que vocês tenham entendido e que consigam, né, fazer exercícios para encontrar o endereço aí dos elétrons. E até uma próxima aula com um novo conteúdo. Obrigada pela atenção.